aula passada foi o primeiro episódio de geradores, certo? Nós falamos sobre o gerador, né? Um aparelhinho como esse aqui. Você tem aqui dentro dois tipos de substâncias, dois metais. Um metal ele perde elétrons, outro metal ganha elétrons. Um é o agente oxidante, o outro é o redutor. Vocês já devem, se não estudaram isso em química, vão estudar em algum momento a pilha de Daniel. Então vocês vão ver ali claramente que existe, por exemplo, na pilha de Daniel existe o zinco e o cobre. Então, um perde elétron, o outro ganha elétron. Esse que ganha elétron absorve partículas positivas de um ácido que tem ali dentro. Você lembra que o ácido ele libera partícula positiva, não é? E aí o que acontece? Para mim tá travando. Parou de travar, porque agora há pouco estava mesmo instável a internet. O áudio. Faz o seguinte. Que aqui, deixa eu ver como é que tá a qualidade da rede. Aqui melhorou. Eu vou botar no mudo aqui todo mundo. Melhorou agora, né? Tá. Sempre a melhora, eu já percebi aqui no Zoom o seguinte, sempre qualquer ação minha demora 1 minuto, mais ou menos, para surtir algum efeito, certo? Mas assim, voltando à nossa aula, então na aula passada nós falamos sobre o gerador. O gerador ele tem duas partes dele, certo? A gente chama essas partes de cátodo e ânodo. Uma parte ela vai ter uma alta concentração de cargas negativas e o outro lado vai ter uma alta concentração de cargas positivas. Tudo bem? Esse metalzinho que está aqui ele vai começar a se dissolver, liberar elétrons para o outro lado, aí você vai ter o que na química se chama de desequilíbrio iônico. E aí forma-se uma diferença de potencial nesse gerador. Quando esse gerador ele é conectado a um circuitinho elétrico, essa diferença de potencial faz correr uma corrente elétrica no circuito. Essa corrente elétrica ela pode pegar a energia que está aqui dentro sendo liberada da reação química, transformar em calor, em luz, em som, em qualquer coisa. Tudo bem? A função do gerador é dar ao circuito uma diferença de potencial. E isso acontece graças ao desequilíbrio iônico que é provocado pela reação de oxirredução dos dois metais que estão ali dentro, do ácido e da presença da ponte salina. E isso é visto com mais detalhes químicos por um dos dois professores de química. Eu acho que é o Fernando que vai dar isso para vocês em algum momento. Ele só está esperando terminar o eletromag. Mas enfim, vamos dar andamento aí. Então a gente vai falar agora sobre a segunda parte de geradores, certo? O gerador, tanto o gerador quanto o resistor, no resistor nós vimos que existia o gráfico do resistor ideal. Também temos o gráfico do gerador ideal. O gráfico do resistor ideal, ele obedecia a primeira lei de Ohm, lembra? Primeira lei de Ohm, deixa eu só escrever bem aqui no cantinho, só para vocês lembrarem. Aqui, ó. Primeira lei de Ohm era essa aqui, ó, URI, certo? Ou seja, o gráfico dessa função aqui, ela diz o seguinte: no gerador, no resistor, aliás, você tinha a corrente elétrica dependendo da DDP. Ou seja, o gráfico lá do resistor, ele era um gráfico assim, ó, subindo, ok? Aqui você tem a diferença de potencial e aqui você tem a corrente elétrica. No gerador é muito parecido, você também tem a DDP e você tem a corrente elétrica. Só que olha a diferença, ao invés de ele subir, ele desce, ele é um gráfico decrescente, tudo bem? Esse epsilon é o que a gente chama de força eletromotriz, tá? É tudo que o gerador é o contexto de uma corrente zero, tá? É assim, opa, passei, voltando lá. O que está acontecendo?
O gerador simplesmente não está conectado a nada. Ou seja, o que tem aqui dentro é toda a força eletromotriz. Zero de corrente elétrica. Por quê? Porque eu não tenho nenhum aparelho conectado a esse gerador. Tudo bem? Então, a força eletromotriz ela é máxima. Da feita que eu conectar esse gerador a um LED, a um resistor, alguma coisa do tipo, eu vou ter um consumo da resistência do gerador e um consumo da resistência que está ligada no meu gerador, ok? Então, a resistência do gerador nós chamamos de resistência interna. Nós vimos isso na aula passada. Ele consome 5%, 10% da energia. E essa energia ela é vista na DDP. Lembra? Volt significa Joule por Coulomb. Okay? É a energia disponível para cada Coulomb de carga elétrica transportar dentro de um circuito. Então, força eletromotriz é toda a energia que o gerador dispõe. A DDP dos polos é o que sobra quando o gerador consome a sua própria energia, tudo bem? Exemplo, vamos supor que aqui ó, você está vendo 9 volts, está espelhado, mas é 9 volts, ok? Vamos supor que, na verdade, esse gerador ele produz 10 volts, é a força eletromotriz do gerador, ok? Mas 9 é a DDP dos polos, porque 1 volt ficou para ele mesmo fazer a reação química dele acontecer. Um pouquinho de energia para o próprio gerador funcionar. Tudo bem? Aqui nesse segundo ponto do gráfico, perceba, você tem 0 de DDP e você tem o quê? Uma corrente máxima. Isso acontece ó, quando eu pego os terminais e junto, e eu não sei se vai dar para ver aqui, provavelmente não, mas existe um pequeno pipoco quando eu faço isso. O ar ele ioniza ao redor, está quente, né? Quando eu faço isso. Existe algo que a gente chama de efeito corona, que é uma coroa formada ao redor das pontas do gerador pelo efeito Joule. O ar ele ioniza rapidamente e entra em combustão. Só que por causa da resolução da câmera, não está dando para enxergar e também porque está muito claro. Se tivesse escuro, vocês iam ver um pequeno pipoco na ponta do fio. E aí o que acontece? Existe a dissipação de energia aí. Ali a DDP vai a 0. Por quê? Entre o polo positivo e o polo negativo eu vou ter o mesmo potencial. Ou seja, vai a 0, a minha corrente ela é máxima, então eu chamo isso de corrente de curto-circuito. Ok? Então veja, aqui nesse ponto a corrente é 0. Então aqui ó, circuito aberto. Esse gerador ele não está ligado a nada. Aqui eu coloquei um fio em contato com outro polo. Eu coloquei o gerador em curto circuito. Eu acho, eu não estou vendo aqui, mas em algum lugar o Rodrigo deve estar lá na sala. Rodrigo, é aquela parada lá da chave do além, viu? Mas não façam isso em casa, já falei para vocês. Nunca peguem um clipe de papel, ponham numa chave, numa borracha e conecte os dois polos na tomada que vocês vão fazer merda. Então, vocês vão fechar o circuito para aquela tomada ali, só para aquela, tá? Então, vocês provocaram um curto-circuito. A tomada de vocês, ela obedece também isso aqui, certo? Pouquinho, mas obedece. Se você observar a tomada de vocês, se tu conseguir colocar um termômetro óptico perto da tomada de vocês, vocês vão ver que ela vai estar com uma temperatura um pouco maior que a temperatura ambiente, porque ela também está dissipando energia, tá? Mas continuando aí, então isso é a ideia gráfica, a análise gráfica de um gerador. Perceba que você tem um resistor, sempre compare, certo? O resistor, que é aquele que consome a energia, e o gerador, aquele que fornece a energia para o circuito funcionar. Tudo bem? Coração e órgãos, mais ou menos assim. E aí, como é que isso viria numa prova para vocês? Vê, questão aqui que caiu na Universidade Federal de Alagoas.
Comumente denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica do gráfico é relacionada à intensidade de corrente elétrica I no gerador com a diferença de potencial DDP ao U entre os seus terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa uma curva característica de um gerador hipotético, okay? Ele não é o gerador ideal, porque perceba que ele não vai até lá, é só um pedaço do funcionamento do gerador. Tá. Então, continuando aqui. Então, o gerador hipotético, qual a intensidade de corrente elétrica de curto-circuito do gerador? O que é a intensidade de corrente elétrica de curto-circuito? No curto-circuito, o epsilon vale 0, ok? Só que tu nem sabe ainda quanto é que é o epsilon, tá? Só que tem o seguinte, tu tem... Aí o que vai ter? O princípio da volts, ou desculpa, DDP é 20, a DDP é 5 volts, tá bem atenção nisso, porque essa unidade. A DDP elétrica de 8 diminuiu a voltagem, e a corrente elétrica aparentemente parece violar a primeira lei de Ohm. Só que a primeira Bom, voltei. A internet está meio estável. Deixa eu abrir aqui o chat só para ver se vocês estão acompanhando os participantes. Bom, galera, então todo mundo acompanhando aí, né? Gustavo. Só caiu. Tava rapidão. Beleza, então vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso gráfico. Então, valores. 20 é a DDP, epsilon, ele tem um epsilon 0, R também vai ter o mesmo R. E 5 é a minha corrente. Eu vou partir para uma segunda equaçãozinha aqui, certo? A segunda equação eu vou usar o segundo par ordenado, ou seja, 14 é igual a epsilon menos R vezes a nova corrente, que é 8. Por que eu fiz isso? Porque eu vou igualar, gente, Eu vou primeiro descobrir qual é a resistência interna. Como é que eu vou descobrir qual é a resistência interna? Se eu igualar os épsilons, certo? Então eu vou mexer nessa primeira fórmula aqui e vai ficar epsilon igual a 20 mais 5R. Vou colocar assim, ó, 5Rzinho, é a resistência interna. A segunda, eu vou mexer da mesma maneira. Se alguém não está entendendo, diz aí, ó, eu não entendi, que diabo foi isso que tu fez? Epsilon é igual a 14 mais 8R. Ou seja, eu dei uma girada nas duas, ok? E isolei. Aí eu vou ter epsilon e epsilon. Eles têm a mesma força eletromotriz, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas para descobrir a resistência interna, tá? Se eu descobrir a resistência interna, depois eu vou já jogar na corrente de curto-circuito. Olha lá. Juntando os dois, vai ter 20. Gustavo, tá. O que eu fiz? Construí a primeira equação com os dados do par ordenado aqui do meu exemplo, ok? Ou seja, qual é o meu par ordenado? 25, 20 mA. Importante, gente. A corrente de curto-circuito, ela vai ser conforme o valor da corrente dada. A minha DDP, ela, por mais que esteja 20 esteja em miliampere, eu não preciso colocar o 20 miliampere aqui, porque a minha força eletromotriz ela também vai ser miliampere, milivolts, desculpa. Mili com mili vai cortar. O que eu fiz foi o seguinte: essa primeira equação corresponde a esse primeiro par ordenado aqui, tá? A minha segunda equação corresponde a esse segundo par ordenado. Qual é a minha ideia? É o mesmo gerador, então ele tem duas coisas que nunca vão mudar. A força eletromotriz dele, nos dois casos, é a mesma, o consumo interno dele é o mesmo, então ele tem a mesma resistência interna, tá?
Então eu fiz e isolei a força eletromotriz do gerador para poder descobrir o valor de resistência interna. Descobrindo a resistência interna, eu posso então posteriormente descobrir qual vai ser a corrente de curto-circuito. Como? Igualando as duas. Então vai ficar 20 mais 5R, Rzinho, igual ao outro epsilon, 14 mais 8R. O que eu faço? Jogo o 8 para o outro lado, jogo o 20 para o lado onde está o número aqui. Vamos lá. Então fica 5R, o 8 está positivo, ele passa negativo, menos 8R, igual a 14 menos 20. Vamos lá. 5 menos 8 vai dar menos 3. Eu vou colocar aqui, ó, menos 3R igual a 14 menos 20 vai dar menos 6. Menos 6, tá? Esse menos com menos vai ficar positivo. Eu jogo o 3 para o outro lado. Então, a minha resistência interna vai ser 6 dividido por 3. Isso vai te dar uma resistência de 2 ohms. É a resistência interna do gerador, tá? Olha lá. Achei a resistência interna para poder achar o que ele quer, que é a corrente de curto-circuito. Na corrente de curto-circuito, o epsilon é 0. Eu tenho a função do gerador aqui. O que eu faço? Eu pego ou a 1 ou a 2 e chamo o epsilon de 0. Já tenho a resistência interna. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou te pedir para te dar 30 segundos para dar um print nessa tela aí, porque eu vou apagar toda essa bagaça aí para continuar minha conta. Eu vou apagar esse pedaço aqui. Então, tira um print aí, rapidola. E depois tu vai tentar fazer de novo. Exatamente o passo a passo que eu fiz. Monta as duas equações do gerador, acha a resistência interna para depois achar a corrente de curto-circuito, sabendo que a corrente de curto-circuito é quando esse epsilon vale 0. Tá? Então, como eu acho que tu já apagou, eu vou apagar só essas equações aqui de baixo. Professor? Oi? Não sei se é coincidência, se é muita sorte para achar resistência interna, mas eu acho que, se, por exemplo, assim, como se fosse na outra física, dividisse a variação de um pela variação do outro, no caso 20 menos 14, 6, 5 menos 8, 3, aí 6 por 3, 2. Uhum. É coincidência? Não, é porque ele segue a resistência interna desse resistor, ele segue uma tendência ômica. Então, quando segue tendência ômica, isso acontece, ok? Só que no vestibular de vocês, embora a gente fale que é uma reta, ele não pode não colocar uma reta aqui. Ele pode colocar uma curva sinuosa um pouquinho e tal, e aí não vai bater muito bem isso, nem sempre bate. Mas, na maioria das vezes, prefere-se os ômicos. Então, bate, ok? Então, essa variação de um pela variação do outro, que tu pode até chamar de próprio teorema de Tales, resolve um problema desse. Então, mas boa observação. Bom, tenho a minha resistência interna. Aí vamos colocar aqui, ó, a DDP, certo? Gente, eu acho que eu vou falar uma... Pera lá. Tá, eu vou colocar aqui, olha. Então, eu tenho a minha função do resistor, certo? Do meu gerador, perdão. Então, o que é a corrente de curto-circuito? Quando a minha DDP, aliás, a corrente de curto-circuito é quando chegar aqui, ou seja, o U vai valer 0, tudo bem? Desculpa, vou colocar aqui, ó. O U vai valer 0, certo? Antes de eu calcular a corrente de curto-circuito, eu esqueci de fazer uma coisa aqui com vocês. Eu vou pegar lá aquela minha primeira função, certo? Primeira função era 20 igual a epsilon menos... Agora eu vou fazer o seguinte. A força eletromotriz, ela não muda. Não é a força eletromotriz que é 0. Deixa eu apagar aqui, ó. É o U. Tá? O U é que vai a 0.
Tudo bem? Mas para saber isso, eu ainda tenho que calcular a força eletromotriz. Então tem 3 partes. A primeira parte eu acho minha resistência interna, a segunda parte eu acho minha força eletromotriz para poder achar a corrente de curto-circuito. Então é uma questão só que está dando trabalho. Vamos lá. Então a minha corrente, a minha resistência eu já sei que é 2 vezes. Ó, quando eu usei aqui, preste bem atenção. Então eu tenho 5, tudo bem? Para uma DDP de 20 mV, eu tenho uma corrente de 5 A. Isso aqui dá 10, então eu tenho o seguinte: 20. Esse cara passa positivo, mais 30. Olha, 2 vezes 5, 10. Desculpa, 10, já estou antecipando o resultado. É igual à força eletromotriz, certo? Quanto é essa força eletromotriz? A força eletromotriz, o Epsilon, é de 30 milivolts, ok? É a força eletromotriz, o Epsilon, ok? Novamente, dê um print disso aqui, porque é o segundo dado que eu vou precisar. Eu já tenho o R, eu já tenho o Epsilon. Perceba que mesmo sendo esse Epsilon é o valor que esse gráfico quando tocar aqui. Ou seja, ele tem que ser maior do que esse valor que está sendo dado, do que a tensão do terminal, certo? Ele tem que ser maior que U. É tudo que o gerador vai produzir, é o Epsilon 0, tá? E aí ele tem 30 milivolts. Então, acho que tu já tirou o print daqui. Eu vou apagar de novo. E vou para o finalmente, certo? Que é achar a minha tal de corrente de curto-circuito. A minha corrente de curto-circuito, ela vai ser o quê? Ela vai ser quando a DDP, quando esse U for 0, o meu Epsilon, eu acabei de calcular que era, opa, vou apagar aqui, fiz por isso, é 30, invertido. O que eu vou fazer? Eu jogo para lá o 30, fica 30 por menos 1, e de que não pode ser de chute, pelo amor de Deus, nem de coronavírus. Então, olha só, gente. Então, esse foi um exemplo de análise gráfica. Você vê que não é tão simples. Eu tive 3 momentos. Primeiro momento, eu calculei a resistência interna. Geralmente, os problemas você começa pela resistência interna. Depois, fomos para a força eletromotriz, que é a energia total produzida, DDP total produzida dentro do gerador. E, por fim, nós calculamos a corrente de curto-circuito, levando em consideração que os terminais estão abertos, ou seja, o U vale 0. Tá? Então, eu vou parar aqui por causa do tempo. Vocês têm outras aulas ainda. Tá? E assim, eu vou daqui a pouco estar subindo essa aula.